Combater a corrupção sendo corrupto também? Olá, terráqueos! Vocês já devem ter ouvido alguém falar que o problema do Brasil é a corrupção. Hoje a gente vai entender qual é o problema desse discurso de combate à corrupção e por que ele é uma falácia. E quem vai contar isso pra gente é o Ian Neves. Mas antes da gente começar o react, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Bora lá! Bom, gente, vamos lá, né? A segunda pauta tem um nome, né, gente? Ela tem um nome. O nome é o seguinte: corrupção. Corrupção. Você é um corrupção. Se você perguntar pro taxista mais fraco o que ele acha de política, a chance dele responder que o problema da política é a corrupção é quase 100%, tá? E vocês sabem que é muito comum isso ser associado ao governo e ao Estado. E se a pessoa só escuta Jovem Pan o dia inteiro no carro dela, ela vai associar isso com o Lula e uma suposta esquerda comunista lulista do Foro de São Paulo. Então é associar diretamente o governo com corrupção, o Estado com corrupção, com roubalheira, com eles estão de olho em nós da Silva. E o que eu quero dizer aqui, gente, é que corrupção existe, mas ela é talvez o espantalho mais eficiente para insuflar a população contra alguma política pública em especial. Por que eu tô dizendo isso? Porque corrupção é uma pauta que consegue ter uma adesão quase que instantânea da população. E a razão disso é simples: ninguém é a favor. Se você fala privatização, pô, a maior parte hoje é contra, mas tem uma parte grande que é a favor e tal, é um assunto divisivo. Você fala aborto, é divisivo e tal, beleza. Corrupção, todo mundo fala, eu sou contra. Não existe ninguém a favor de corrupção. Então é por isso que isso é muito usado. E na América Latina, o discurso de corrupção é uma ferramenta fundamental pro imperialismo, gente. Fundamental. É uma ferramenta fundamental para a derrubada de governos democráticos. Existe uma série de ferramentas que foram usadas ao longo da história pelo imperialismo para derrubar governos. A gente viu o anticomunismo, a gente viu a ideia de terrorismo no Oriente Médio, a gente viu a ideia do combate ao narcotráfico em outros países da América Latina, e não é só no Brasil que esse discurso de corrupção é usado para derrubar governos que foram eleitos popularmente. Não é só aqui. Isso foi usado em diversos países da América Latina. Basicamente, onde não dá pra colar a ideia de combate ao narcotráfico, cola a ideia de combate à corrupção. O próprio Milei foi eleito com esse discurso, né, de combate à corrupção. Ele veio no mesmo estilo de que o Bolsonaro veio aqui pro Brasil, né? Primeiro apareceu em programas da TV, fazendo piadinha, e aí daqui a pouco tava lá defendendo esse discurso contra a corrupção, e aí agora na presidência o que faz? Faz uma criptomoeda e rouba o dinheiro da população. Enfim, a hipocrisia. Simples assim. Isso é uma ferramenta do imperialismo, entende? E é claro que sempre essas coisas de droga, terrorismo, comunismo, corrupção, todas exploram a mesma coisa: moralidade pública. E vocês que viram o Abortilson lá de plástico sabem muito bem como moralidade pública movimenta as pessoas, né? Puta que pariu, né? Também não vou dar palco para ninguém não, então não vou nem falar o nome desse infeliz, mas vocês sabem do que o Ian tá falando, né? De galerinha que leva bonequinho de feto pra ir falar contra o aborto em podcast, né? Só que o que eu quero dizer aqui é uma coisa que eu aprendi com meu grande camarada Humberto Matos. Gente, toda corrupção é privada. Toda corrupção é privada. Se associa muito a corrupção com o Estado, o governo, a casta política, os políticos, a classe política. Mas não existe corrupção pública, não existe roubar dinheiro público para enriquecer a máquina pública. Sempre tem algum tipo de ente privado enriquecendo. Seja uma empresa, um indivíduo, etc. Mas é de recursos públicos sempre para bolsos privados. Então, o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, ele é um estímulo chancelado de corrupção. Ele é desvio de recursos públicos para bolsos privados o tempo todo. E com o que eu quero demonstrar aqui para vocês, que vocês vão entender o porquê que eu tô falando que isso é um grande espantalho. Por que isso, quando tá na boca da direita, não tem nada de real. E qual é o ponto? Ian, então você acha que o PT não entrou em derrocada por conta de corrupção? Não, de forma alguma. De forma alguma. A direita não se opôs ao PT por conta de corrupção. A direita se opôs ao PT por conta de um projeto político que ia contra os seus interesses de classe. Só que houve sim uma ascensão econômica das classes mais baixas no Brasil na era Lula e Dilma. Houve, isso é fato. E o que acontece é que quando se aproxima de um pleno emprego, a mão de obra fica mais cara. Sim. E, gente, eu não tô nem falando de salário justo, tá? O salário mínimo no Brasil nunca foi o suficiente.
nunca foi o suficiente. Ele sempre foi abaixo do mínimo. Só que o que a burguesia queria? A burguesia queria, sobretudo depois da crise de 2015, abaixar o valor da mão de obra. Direto e reto. Não tinha nada a ver com moralidade. Só que, obviamente, a direita não podia falar pro público, gente, a alta empregabilidade e a valorização do salário mínimo tá fazendo com que a mão de obra fique muito cara pra nós burgueses. Então a gente precisa tirar essa pessoa e colocar uma outra que vá fuder com o seu emprego pra gente baratear a mão de obra. Não dá pra falar isso, né? Então o que eles falam? Inventa. Sempre vai ter corrupção no capitalismo mesmo. A gente usa ela quando convém ou quando não convém. Enfim, vocês conseguem ver como esse argumento da corrupção é funcional com o circo armado que foi a Lava Jato. Que não foi só lawfare, mas foi também uma campanha publicitária. Que, assim, o tiro saiu um pouco pela culatra, mas eles conseguiram o que eles queriam. Que era impedir o Lula de concorrer e botar uma pessoa que qualquer idiota, não vou nem dizer o Bolsonaro, qualquer idiota útil no poder. Qualquer idiota útil. E por que eu tô falando isso tudo hoje? É porque eu acordei querendo imitar o Sérgio Moro em live? Não. Mas boa hipótese. É por conta disso aqui. Mudança na lei da ficha limpa. Entenda o que diz o projeto que poderia favorecer ex-presidente. Que ex-presidente, gente? É o Prudente de Moraes? É o Washington Luiz? É o Floriano Peixoto? Não, é o Bolsonaro. Vai favorecer o Bolsonaro isso aqui. E bom, mesmo que seja a Exame, que é uma revista que, assim, não é flor que se cheire, a chamada já deixa bem clara, né? A chamada tá associando diretamente a mudança da lei com o favorecimento do Bolsonaro. Então vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da história dessa lei, da lei da ficha limpa, que é uma lei que eu tenho certeza que vocês já escutaram. É uma lei que, na verdade, é um mecanismo jurídico que altera uma lei que já existia, que é a lei de inelegibilidade. E essa lei estabelece critérios mais rígidos para impedir político condenado por crime de participar das eleições, tá? Então, quais são os principais pontos da lei da ficha limpa? São políticos condenados por órgãos colegiados ficam impedidos de disputar a eleição por 8 anos. Não é nem pra sempre, tá? Não é nem pra sempre, é 8 anos. Inacreditável, né? 8 anos. A lei vale pra, primeiro ponto, corrupção, abuso de poder econômico, crimes contra a administração pública, crimes eleitorais com pena de prisão, crimes contra a economia popular, entre outros, cassação de mandato, rejeição de contas, e é isso. Acho que acabou. Como que essa mudança surgiu? Ela surgiu por conta de uma coisa chamada Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE. Era uma organização que era composta por representantes tanto da sociedade civil quanto de ONGs e representantes da OAB que combatiam a corrupção. É isso, né? Parênteses. Eu não vou fazer juízo dessa lei, tá? Não cabe aqui analisar a lisura, a utilidade, a aplicabilidade dessa lei. Eu não sou jurista, perguntem isso pros nossos camaradas do júri. Meu ponto aqui é outro, tá? Enfim, o relator na época foi o José Eduardo Cardoso do PT. E se o nome é familiar, ele ia virar advogado-geral da União na época da Dilma. Na época do impeachment da Dilma, inclusive, né? A lei foi sancionada em 2010 pelo Lula. 76 votantes, nenhuma abstenção, nenhum voto não, 76 votos sim. Está aprovado o projeto Ficha Limpa nessa sessão histórica para o Senado Federal, para o Congresso Nacional e para o Brasil. E, de novo, eu não vou falar se esse PL é progressista, se ele é conservador, se o PT é de esquerda por fazer. Não importa. Mas vocês entendem, quando a direita acusa o PT de ser corrupto, foi o PT que sancionou a lei, que é a lei mais conhecida de combate à corrupção no imaginário da população brasileira. Porque se você perguntar pra qualquer brasileiro se a lei da ficha limpa é alguma coisa boa, eu acho que ninguém vai responder que não, né? Então, existe no imaginário público a lei da ficha limpa de botar político corrupto pra fora das eleições. Político corrupto, né, em abstrato. Foi durante o período do PT. A mesma direita que acusa o PT de ser o partido mais corrupto da galáxia é a direita que tá tentando acabar com a lei da ficha limpa. Justamente pra tentar livrar o Bolsonaro da inelegibilidade. Pimenta no toba dos outros é refresco. É isso, né? É o Carluxo lá falando de tem focinho de porco, rabo de porco. É a mesma coisa que pra eles agora, meu amor. Ah, pelo amor de Deus. É justamente isso. E não é só o Bolsonaro que ia ser beneficiado, tá? Mudança na lei da ficha limpa pra atender Bolsonaro. Eu gosto que a Globo colocou pra atender Bolsonaro. Fato. Também pode beneficiar Crivella, Zambelli e deputado Cassado do PL. Cara. Projeto do deputado bolsonarista Bibo Nunes do PL contempla casos similares ao do ex-presidente, mas ainda depende de aprovação no Congresso e aval do Supremo Tribunal Federal. E assim, que é coisa mais corrupta do que você estar querendo mexer na lei da ficha limpa pra você poder voltar a exercer uma profissão a qual você foi cassado, a
qual você foi impedido de exercer porque a lei te proibiu. E aí isso não é corrupto da parte deles. Aí eles estão querendo fazer, gente, o melhor pro Brasil. O melhor pro Brasil sempre. Então aqui, eu não vou nem dizer que a gente pegou o esquema, porque o esquema tá na cara, porra. Tá no título. Abre aspas. O texto de autoria de Nunes reduz de 8 para 2 anos o prazo de ineligibilidade dos condenados por 3 tipos de conduta: abuso de poder político ou econômico, uso indevido dos meios de comunicação. Nesses casos, a contagem do prazo começa na eleição em que as irregularidades foram constatadas. Gente, a cara nem treme. Sim. Adivinha de qual tipo de crime o Bolsonaro tá sendo acusado? E aí eles tentaram meter essa aqui, abre aspas. 8 anos é tempo que permite muita injustiça, e o político corrupto deve ir para a cadeia e não ficar apenas inelegível, escreveu Nunes em postagem nas redes sociais. Cara, o rei da lógica. Nós tem que abaixar a pena da inelegibilidade, porque com esse tanto de pena a pessoa devia estar presa. Gênio. Gênio. Enfim, não existe ninguém no planeta, nem apoiador do Bolsonaro, que cai nessa, tá, gente? E é engraçado que o Bibo Nunes não foi contra o uso da lei da ficha limpa quando isso impediu o Lula de se candidatar, né? TSE indefere pedido de registro de candidatura de Lula à presidência da República. Foi por conta dessa lei. E aí, já que a gente tá aqui, chat, eu e você, vamos ver quem que é o Bibo Nunes. Bibo. Eu nunca confiaria num cara chamado Bibo. Quem é Bibo Nunes, deputado que tenta alterar a lei da ficha limpa para beneficiar Bolsonaro? Eu só confiaria num cara chamado Bilbo, não Bibo. Bibo é apelido de Alcibil Mesquita Nunes, natural de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, na região de Santa Maria. O deputado federal é apresentador de telejornais desde a década de 80 e entre 83 e 86 foi vereador na Câmara Municipal de Cruz Alta pelo MDB. Aí o resto da matéria que tá com paywall aqui dá uma invernizada na trajetória dele, só que é engraçado que, mesmo deixando muito claro que o Bibo beneficiar o Bolsonaro mudando uma lei inteira, tem algumas informações que eles escolheram não falar. Deputado bolsonarista Bibo Nunes... Gente, olha essa blusa. Olha essa blusa. Olha essa... Diz que estudantes merecem ser queimados vivos. Gente, vocês achavam que o velho da van era o pior? Você chat, você achava que o velho da van era o pior. Você falou, o velho da van é o pior, não tem como se vestir pior do que ele. Tem sim, tem como. Vocês estão vendo na tela como, beleza? Então, beleza. O que aconteceu? Em 2021, os alunos da UFSM, que é a Federal de Santa Maria, estavam protestando contra os cortes na educação. Principalmente os cortes na pesquisa, que foram muito numerosos durante a era Bolsonaro. E principalmente porque essa faculdade estava desenvolvendo pesquisa contra a Covid, para combater a Covid. E aí o Bibo achou que seria de bom tom falar isso aqui, né? Abre aspas. A fala foi postada no dia 9 desse mês, mas somente denunciada agora. A punição seria merecida, segundo ele, por conta dos protestos estudantis contra os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro nas verbas destinadas ao financiamento das universidades federais. Os ataques também visaram os alunos da Universidade Federal de Pelotas. Ele achou que era de bom tom falar assim, tem que queimar, bota fogo. Tem um outro aqui que eu acho que eu falei na época até, que foi isso aqui, que vai surpreender um total de 0 pessoas. Deputado do PL usa referência nazista na Câmara e depois diz nada a ver. Deputado Elon Musk aqui, o deputado Elon Musk fez o seguinte, abre aspas, o deputado Bibo Nunes do PL usou uma referência nazista ao criticar a criação de um feriado nacional da consciência negra na Câmara dos Deputados nessa terça-feira. Ao UOL, ele negou que a fala tenha qualquer relação com Auschwitz. O que ele falou, né? Abre aspas. Mas não tem nada a ver com racismo, nada contra negros. É simplesmente não termos mais feriado. Temos feriado demais nesse país. Trabalhar dignifica e trabalhar liberta, que era o que estava em Auschwitz. Mais uma série do tem rabo de porco, tem orelha de porco, tem nariz de porco, tem pata de porco, mas não é porco. O cara me falou a frase que tinha escrito quando você entrava em Auschwitz. Imagina, todas aquelas pessoas que foram violentamente sequestradas para serem mortas em campos de concentração. A primeira coisa que você olha quando você chega lá é trabalhar dignifica, trabalhar liberta. E aí um deputado bolsonarista fala isso para falar que não deve existir mais o Dia da Consciência Negra. Aí você fala, Senhor, me ajuda a te ajudar. E aí ele fala, nada a ver. Não, tu tá delirando, nada a ver. Justificativa, nada a ver. É, fonte, não foi preciso, né? Foda-se. Trabalhar liberta. Aí, se tiver 1 ou 2 bolsonaristas perdidos aí, vão falar assim, tá chamando de racista? Porque não pode chamar de corrupto, né? Deputados usam verba em pizzaria e churrascaria durante feriado. Durante o quê?
feriado. Tem feriado demais no país, né, gente? Câmara reembolsou mais de 80 mil reais em despesas com refeições apenas em março, conforme o levantamento. Mas, gente, vocês já esqueceram a quantidade de leite condensado que o exército brasileiro comprou? Pra quê? Iam fazer um bucaque de leite condensado nos militares, nos soldados. Que mais a gente precisa? Tem várias denúncias de rachadinha do Carluxo e dos filhos do Bozo, da família Buscapé. Os caras comprando casa com dinheiro vivo. Ah, mas aí, não tem que falar que é racista pra não falar que é corrupto. Meu amigo, tu tá achando que tá no mesmo nível de xingamento? Assim, eu acho um pouco complicado. E aí, esse otário aqui é o primeiro a falar da lagosta que o Lula come. Pizza, churrasco e camarão foram algumas das refeições pagas por deputados federais com dinheiro público durante o feriado de carnaval, conforme o levantamento do R7. Bibo Nunes emitiu nota fiscal no dia 4 de março, segunda-feira, feriado de carnaval, às 9 da noite. Parlamentar esteve pela última vez na Câmara antes do carnaval. Não era pra libertar o trabalho não dignifica? Agora imagina se fosse um deputado do PT comprando tapioca, hein? Sim. Imagina se fosse a tapioca, chat. Imagina se fosse o Lully. Imagina. Bibo Nunes, mordomias com dinheiro alheio. Imagina se fosse o Lula. Abre aspas. Isso aqui vai deixar todo mundo no chat muito puto, tá? Já tô avisando. Eu tô te avisando, você vai ficar puto. Imagina isso com o sotaque gaúcho mais bagual que vocês possam fabricar na cabeça de vocês. Esse é meu estilo de vida desde sempre. Eu sempre andei de Mercedes, de BMW. Meus carros sempre foram BMW e Porsche. Quem não gostar que vai enxugar gelo. Eu não vou abaixar meu estilo de vida só porque sou deputado. Eu já perco muito sendo deputado. Bibo Nunes, deputado federal e vice-líder do bloco governista na Câmara, tentando explicar o gasto de 58 mil do dinheiro dos contribuintes no aluguel de um carro de luxo modelo BMW 3201. Pausa para vocês digerirem o que eu acabei de ler. Voltando aqui pra pauta que importa, né? Se você tem a minha idade, que são 31 anos completos, no meu caso, você com certeza lembra de uma coisa chamada mensalão. E faz com que eu me sinta muito idoso saber que tem parte da geração Z aí no chat, da geração alfa, que não faz a menor ideia do que é mensalão. Porque é uma coisa que se fala muito pouco hoje em dia. Se for falar de corrupção, geralmente se fala da Lava Jato, se fala da Petrobras, mas o mensalão é uma coisa que marcou muito a minha época. Inclusive, esse nome mensalão foi dado pelo Roberto Jefferson, que tá preso agora, inclusive, né? E a galera mais velha costumava falar que o mensalão era o maior escândalo de corrupção da galáxia, de todas as Pleiades. É o maior esquema de corrupção já encontrado em todas as luas de Júpiter. Era sinônimo de corrupção. Tem um nome bombástico, assim, mensalão, pô, é aumentativo e tal. O que era? Era um esquema de compra de apoio político no Congresso. Tinha esse nome porque era mesada, e que era dada todo mês. Não tinha nada a ver com esse esquema, inclusive. Roberto Jefferson deu esse nome pra outra coisa e depois pegou o nome porque ele é muito midiático. Tudo isso rolou em 2005, eu tinha 12 anos. Como é que era? Por meio do ministro da Casa Civil, que era o José Dirceu, tinha um sistema de repasse de dinheiro para os deputados, para garantir apoio. Os recursos eram distribuídos por um cara que a gente ouviu muito falar na época, que era o Marcos Valério, e tinha contrato de publicidade para movimentar esses valores. Gente, eu não tô entrando no mérito do mensalão agora, tá? Novamente, isso não é o ponto daqui. Não é o ponto da live de hoje. Mas vamos dar uma olhada nos valores. Jornais. Mensalão desviou pelo menos 101 milhões do governo. Beleza? Se a gente corrigir, dá 254 milhões. Então, vamos tomar isso aqui pelo valor de face. Eu não vou criticar, eu não vou analisar o mensalão, tá? Vamos tomar isso aqui pelo valor de face. O mensalão desviou 254 milhões de reais. Vocês já pararam pra olhar os valores do orçamento secreto? Bilhões em verbas, as denúncias de corrupção envolvendo o orçamento secreto. Tem uma live aqui explicando o que era o orçamento secreto, se vocês quiserem entender, abre aspas. O orçamento secreto é o sistema criado em 2020 a partir de um acordo entre o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional, para que uma parte significativa das verbas federais seja administrada por deputados e senadores. Eu expliquei, eu expliquei todo o contexto político de como isso aqui surgiu. É uma mudança drástica no modo como o dinheiro público é usado, porque torna o processo menos transparente, sem uma prestação de contas clara
clara e menos planejado, por isso muito mais sujeito a esquemas de corrupção. Quem administra essa verba secreta é o relator, hoje deputado Hugo Leal, em acordo com o presidente da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco. PP e PSD são partidos que formam o chamado Centrão, conhecido por apoiar o presidente em exercício mediante cargos em ministérios ou acesso à verba pública. Então, isso aqui é na época do Bolsonaro. Sim. E, novamente, eu não vou nem entrar no mérito de cada esquema, mas eu quero só que vocês olhem pra isso aqui. Isso aqui eu falei no dia que eu lembro. Orçamento secreto. TCU, mais conhecido como Teucu, vê compra de 3,2 bilhões em tratores e equipamentos agrícolas fora do planejamento entre 2019 e 2021. Isso aqui, na época, por uma semana, ficou conhecido como Tratoraço. Tratoraço. É um nome tal qual Mensalão, um nome bombástico, né? Vocês já ouviram falar de Tratoraço? Nos últimos 2 anos. Nunca. E, gente, a gente tá ligado na diferença de milhão pra bilhão, né? 200 mil pra 3 bilhões é muita diferença. E como a mídia tá a favor e sempre esteve a favor do Bolsonaro, é óbvio que eles vão passar um enorme pano para isso. E vão utilizar dessas estratégias de escolher palavras específicas que vão fazer com que esse discurso seja um pouco suavizado quando chega no ouvido das pessoas. A gente não ouve falar disso há muito tempo. Agora, Mensalão vira e mexe, aparece no Zap Zap do seu pai. E, gente, é só o esquema dos tratores. É 3,2 bilhões. Contra 254 do Mensalão, que é tido como o maior caso de corrupção da galáxia. Tem mais um exemplo aqui, só pra vocês verem que não é só o caso do Tratoraço. Dinheiro público banca centenas de caminhões de lixo com preço inflacionado. Abre aspas, de acordo com investigações, o orçamento secreto foi usado para destinar verba à prefeitura e cidade de parlamentar aliado para compra de lixo, materiais de coleta de resíduo ou serviços relacionados ao tema em transações suspeitas. Muitas das compras relacionadas ao lixo foram feitas de forma superfaturada, ou seja, os valores pagos para os itens ou serviços eram bem maiores do que os preços de mercado. Além disso, as empresas que forneciam esses serviços ou materiais estavam frequentemente ligadas a políticos ou com contratos favorecidos. Vocês já ouviram falar do lixaço? Do lixalão? E inclusive isso aqui deu merda, tá? Mas a gente não tá falando se as pessoas foram ou não punidas, a gente tá falando da repercussão pública e política disso. PF prende agentes públicos suspeitos de participação em esquema do rei do lixo. A Polícia Federal fez uma operação chamada Overclean, que os nomes da Polícia Federal são fantásticos, né? E apurou desvio de 1,4 bilhão de emendas. Só o esquema do lixo é 10 vezes maior que o Mensalão. Só o esquema do lixo. Mais um exemplo aqui, vocês acham pouco, né? Câmara investiga 16 na máfia das ambulâncias. Abre aspas. Nesse caso, os recursos foram direcionados a compras de ambulâncias que na prática tiveram valores superfaturados. Muitas vezes não chegaram ao destino previsto ou foram mal aplicados. Além disso, o esquema envolvia empresas fornecedoras aliadas a políticos como Ciro Nogueira, também conhecido como chefe do governo Bolsonaro na Câmara, e outras figuras ligadas ao Centrão, que controlavam as emendas e ajudavam a direcionar os recursos para esses contratos. Não vou trazer a lista aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando de todos os esquemas que envolvem o orçamento secreto. O que eu tô querendo dizer é, o Mensalão foi 250 milhões. Eu tô mostrando esquema, atrás de esquema, atrás de esquema, atrás de esquema, na casa dos bilhões que vocês nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. E se a gente pegar os valores totais do orçamento secreto, tô tirando dessa notícia aqui, tá? 38 bilhões. Estima-se 70 bilhões de reais movimentados pelo orçamento secreto. O Mensalão não é 1% disso. Por que que isso aqui não é tratado que nem o Mensalão, como sendo o maior esquema de corrupção da galáxia? Porque as pessoas que operaram esse esquema são aliados da burguesia. São aliados políticos e são alinhados politicamente com o projeto econômico da burguesia. Porque essas pessoas sabem muito bem da classe que elas pertencem e elas vão fazer de tudo para se manter nelas. Eles têm muito bem consciência de classe. Aí quando tem construção de universidade, construção de hospital, aí é farra com dinheiro público. Mas isso aqui não é farra com dinheiro público. E eu não podia fechar a live sem falar daquele que é o cavaleiro da corrupção, né? CNJ diz que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Gabriela Hart se uniram para desviar 2,5 bilhões. Gente, não tem outra maneira de colocar, né? Você, Sérgio Moro, você é um corrupção. Você é um corrupção. O que caralho eu tô tentando provar com essa live? Sempre suspeitem de quem usa corrupção
como principal argumento para movimentar suas bases políticas. Sempre suspeite, digamos assim, da bandeira política de combate à corrupção como se fosse uma ideologia. Eu falei, ninguém é a favor de corrupção. Combate à corrupção não é ideologia. Combate à corrupção é ferramenta, muitas vezes utilizada pelo imperialismo para movimentar forças políticas ao seu favor. E isso não é novidade. Se vocês conhecem uma figura bizarríssima que fez parte da história política do Brasil, chamada Jânio Quadros, vocês vão saber, vão lembrar, que o mote dele era varre, varre, vassourinha. Ele queria varrer a corrupção. Tinha até uma musiquinha, varre, 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 vassourinha. Eu aprendi isso na época do pré-vestibular. Além disso, eu já falei isso pra vocês, que quem acompanha aqui o canal, eu já meti essa em algum momento, porque eu tenho quase certeza que eu já falei isso em algum momento. E outra pessoa que eu tenho certeza que eu já falei aqui, que também tinha esse mesmo mote de combate à corrupção, era o Collor. Apenas o que roubou a poupança de todos os brasileiros. Combateu a corrupção, sendo corrupto também. Se vocês forem procurar movimentos de extrema-direita no mundo inteiro, vocês vão encontrar esse mote de combate à corrupção. No Trump, no Milley, na Giorgia Meloni, na Marine Le Pen, no diabo aquático, como diz o ditado. Então, de novo, combate à corrupção não é ideologia, todo mundo é contra a corrupção, corrupção é sempre privada e sempre ela vai ser usada pelos meios de comunicação de forma política e nunca técnica. Nunca. Esses discursos morais têm 2 pesos e 2 medidas quando o assunto é a direita ou algum projeto mais progressista que vá contra os interesses da burguesia que eu me recuso a chamar de esquerda. E como diria Sérgio Moro, corrupção. A história não se repete, mas ela rima. A gente pode dizer assim, né? Minha avó tinha um broche da vassourinha do Jânio, né? Você falou Jango, mas é Jânio. Beleza. Você acha que a extrema-direita vai tornar o voto não obrigatório? Não faz a menor diferença se o voto é obrigatório ou não. Em uma suposta democracia burguesa, voto obrigatório ou não, as forças políticas vão sempre ser enviesadas pro lado da burguesia. Então eu não acho que o voto ser obrigatório ou não vai ter algum desenlace político distinto do que a gente costuma ter. Que é, ou a gente elege gente a favor dos projetos da burguesia, ou a gente elege alguém moderadamente contra e eles tiram a força. Faz a menor diferença. Saiu pesquisa dizendo que o Moro tá forte pra virar governador. Não é surpresa. A maior parte das pessoas nem sabe disso tudo que eu tô falando. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. Gente, mais uma vez aqui desmascarando a direita, desmascarando essa direita que diz que é contra o sistema, que é contra a corrupção, mas que na verdade é a que mais utiliza das ferramentas do sistema para se favorecer, para comprar BMW, comprar Mercedes e falar para você que você é um pobre fudido e que você merece ficar onde você tá mesmo. Então assim, como o Ian falou, desconfiem de quem usa esse jargão de contra a corrupção como seu discurso principal de campanha, porque, né, muitas vezes essa pessoa é a própria pessoa que está sendo corrupta. É a mesma coisa que fala mal, esse jeitinho, o problema do brasileiro é o jeitinho brasileiro. A corrupção é algo inerente à democracia burguesa. A gente só vai acabar com a corrupção se a gente superar o capitalismo, que é o sistema que gera essa corrupção. Não se enganem, não dá pra gente fazer isso continuando nesse sistema, porque exatamente quando a gente começa a fazer qualquer coisa para favorecer a vida do trabalhador, essa galera que ganha com um sistema falido vai fazer de tudo para continuar ganhando. E se tem alguém ganhando, vai ter que ter alguém se ferrando. E quem se ferra sempre somos nós. Então a gente tem que se organizar enquanto classe, porque eles estão muito bem organizados, então a gente tem que se organizar também, porque nós estamos em maior número e somos nós que mandamos nessa porra toda aqui. A gente só tem que se dar conta disso. Então organize o ódio que você tá no coração pra gente superar esse sistema e acabar de fato com a corrupção. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, você com certeza vai gostar da área de membros aqui do canal, onde a gente tem leituras radicais, reacts exclusivos, aprofunde-se comigo e muito mais. Então se torne membro do canal ou contribua a partir do Pix da tela ou do Apoia-se. E é isso. Beijos, até o próximo.